Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega provento que o Banco do Brasil poderia pagar aí para os investidores. O Banco do Brasil poderia pagar acima de R$ 3 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de BBAS3 daria um dividendo total na faixa de 13%, pessoal. O Banco do Brasil segue caindo aí na bolsa, principalmente após o BB Day, que foi uma data aí que o Banco do Brasil fez para comunicar aos investidores sobre a perspectiva do banco. E por mais que o banco tenha citado uma recuperação gradual, o mercado acabou não recebendo isso muito bem. E agora, para o investidor tá olhando aí para longo prazo, pode observar uma excelente oportunidade. E para você que ficar comigo até o final, além de falar sobre esse mega provento trabalhando na tese de recuperação gradual do Banco do Brasil, vou citar aqui um estudo inédito que o mercado não está contando para vocês, que poderia fazer as ações do Banco do Brasil dobrar na cotação e multiplicar o capital do investidor para o médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa e vale ressaltar, vocês já devem estar carecas de saber, né? O Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal e hoje ele representa 39,54% da posição. Já chegou a representar mais, né? Chegou a representar ali uns 45 a 46%, mas como as ações do banco seguem caindo, né, principalmente diante dessa perspectiva negativa de curto prazo, então naturalmente o Banco do Brasil se reduziu na minha carteira e outros bancões vieram a ganhar espaço, né, como o Itaú aqui representando quase 30% da carteira total de ações. Mesmo com essa grande queda nas ações, eu estou com o Banco do Brasil extremamente positivo, por quê? Desde quando eu comecei a comprar ações do Banco do Brasil lá no ano de 2022, a minha rentabilidade total no banco está em 116% num período de 4 anos, já incluindo o reinvestimento dos proventos. Então olha a importância, né, do dividendo, porque ele é o único retorno positivo que você tem de garantia nas ações. O ganho de capital, ele só vai acontecer lá na frente, quando o mercado tiver a boa vontade de reprecificar os papéis. Por isso que não contem com isso, tá? Se eu colocar uma taxa composta nisso aqui, quanto que o Banco do Brasil me proporcionou na média nesse período? Se eu colocar aqui, ó, 116% de rentabilidade, né? Num período de 4 anos, o Banco do Brasil me deu, basicamente aqui, colocando no período de 4 anos 116% de estabilidade, 21,23% ao ano na média, o que é uma boa rentabilidade, principalmente para o banco que está passando um período de crise. Se o banco subir na cotação, essa rentabilidade pode subir para uns 30% ao ano. Então perceba aí, pessoal, que comprando no preço certo, você consegue uma boa rentabilidade. Só que aí que tá, Pablo, a gente sabe que o curto prazo tem sido avassalador, né? De fato, o banco tem caído aqui na cotação. Isso não é ruim, né? Porque cair na cotação te proporciona comprar mais barato. Mas o que tem acontecido de ruim é a queda no lucro. Perceba que por conta aí, né, do aumento da inadimplência no agronegócio, o Banco do Brasil teve queda de resultados. Por mais que nesse ano ele projete uma recuperação, perceba que nesse ano ele projeta um lucro de 22 a 26 bilhões, isso aqui é um ponto positivo, pelo menos uma leve recuperação a gente já vai ter para esse ano. E no próprio BB Day, parece que o mercado deu uma ignorada nisso, né? Porque os executivos disseram que agora, a partir do ano de 2026, será sim muito difícil. Porém, ó, já cita que primeiros sinais de melhora já vão começar a aparecer, né, em 2026. E a perspectiva é para o segundo semestre de 2026. Então, assim, o banco ele pode ter ali uma recuperação do seu resultado a partir do segundo semestre. Pode atingir esse guidance na faixa de 22 a 26 bilhões. Por quê? Tanto pelos efeitos da MP 1314, o banco está muito mais restritivo, né, na concessão de crédito. Então ele não está mais emprestando a qualquer custo. Então só do fato do banco já dar uma recuada na sua carteira de crédito, já vai fazer, né,
com que o resultado já tenha um alívio, sem necessariamente ter uma evolução no agronegócio. Então perceba que o banco pode aqui tomar medidas para pelo menos estancar, né, a crise. Não é de fato o banco voltar a ficar excelente, mas estancar. E o banco tá tão, mas tão barato, que qualquer sinal de melhora, eu vejo o pessoal falando aí, ah, Pablo, Banco do Brasil só vai se recuperar daqui 3, 4 anos, eu não vou ficar esperando. Mas pessoal, não é porque o banco vai demorar para se recuperar daqui 3 a 4 anos que você não vai ter retorno. Se você comprar ação muito barata, você consegue ter retornos até mesmo superiores do que bancos de qualidade. Então assim, por isso que eu falo, o preço é o total diferencial. E para mim, Banco do Brasil abaixo dos R$ 24 é uma oportunidade bem interessante, tá? Olhando para longo prazo, eu não tô trabalhando no agora. Porque pensa bem, se a gente se basear no curto prazo, olhando puramente para valuation, a gente já sabe que o banco é bom e vai se recuperar. É uma crise passageira, só vai demorar um certo tempo. Tô pegando aqui, ó, 130 bi, né, de valor de mercado, dividindo por um lucro no pior dos cenários, vai de 22 bilhões, supondo aqui o piso desse guidance, né, a gente tem 5,9 vezes de preço-lucro, que é barato para o Banco do Brasil, porque em mercados de alta, o banco costuma ser precificado por 10 vezes de preço-lucro, né? Então a gente vê que o banco poderia simplesmente dobrar na cotação para atingir o seu preço médio, então 69% de alta para ele bater o seu PL. Mas olha, pessoal, sendo bem franco, para Banco do Brasil em especial, eu não ficaria vidrado no PL, porque o banco é cíclico, ele depende de commodities como a soja, o milho e o agro. Então, na realidade, eu usaria justamente a técnica inversa. Eu olharia para Banco do Brasil quando o PL se esticar, como aconteceu aqui no ano de 2016, que o banco teve um baque no resultado. Então, quando o banco se recuperou, você teve um baita retorno. E o PL do banco reduziu. Em ações cíclicas, é a lógica contrária. Você só tem retorno quando o PL está alto. Olha o que tem acontecido agora. O PL também está alto, repetindo o mesmo padrão do que aconteceu em 2016. A própria gestão do Banco do Brasil reconheceu que essa crise atual é passageira e que tecnicamente está muito parecido com o ano de 2016, quando o banco teve uma queda expressiva no resultado e já começou um ciclo de recuperação gradual no Banco do Brasil. Para quem comprou nesse período de baixa, pode conseguir sim um excelente retorno. É por isso que eu me baseio pelo preço sobre valor patrimonial, que acaba sendo muito mais eficiente no caso de Banco do Brasil. Hoje, se você pega o PVP projetivo do banco, a ação está R$ 22,70 novamente, seguiu caindo nesses dias. Correção no Ibovespa, não foi só um movimento aqui no Banco do Brasil, tá? Até o Itaú estava ali cotado nos R$ 47,00, hoje a ação já está beirando ali os 44, 43. Então perceba que os bancos em geral seguem corrigindo. Aí se você pega aqui, ó, 22,70, né? Divide por 35, você tem um PVP de apenas 0,64, que é muito baixo, pessoal. Isso aqui é muito bom, porque para o banco voltar para sua média, a alta nas ações teria de ser de mais ou menos ali 56%. E para o banco atingir médias mais longas, em mercados mais eufóricos, ele precisaria se valorizar pelo menos ali 127% na cotação, mostrando para o investidor que o banco poderia dobrar de preço, tá? Então percebo que poderia ser uma boa oportunidade para quem tá visando o ganho de capital. E para dividendos, Pablo, olha, o curto prazo tende a ser chatinho, né? Você vai receber um provento ruim, na faixa de 4 a 5% ao ano. Mas, pessoal, não é algo de se jogar fora, porque a Sanepar mesmo é uma boa empresa. E sabe quanto que ela paga dividendo ao acionista? Ela paga malemar 4%. Então, se você aceita receber 4% numa Sanepar, né, que acaba sendo uma empresa boa, claro, tem um alto ROI, por que você não vai aceitar temporariamente receber 4% no Banco do Brasil, que tem uma expectativa de recuperar o seu lucro, tá? Seria diferente se esse lucro ficasse para sempre assim. Aí não, né? Aí era melhor comprar mesmo o banco somente abaixo dos R$ 20, porque teria uma margem de segurança. Mas como o lucro tem perspectiva de se recuperar, e isso aqui é passageiro, então neste preço atual, né, o banco poderia ser uma grande oportunidade olhando para longo prazo. E aí você poderia estar trabalhando o seguinte, se o banco recuperar a sua rentabilidade, voltando para o lucro parecido como antigamente, né, mesmo que seja de maneira gradual, você tem um PL de 3,5 vezes. Então, se o banco pagar um payout ali, ó, até de 30%, tá? Até de 30%, você já receberia 8,5% de yield no longo prazo. Fora que se ele pagar um payout médio dele, que fica de 40%, você poderia receber um yield na faixa de 11%. Então olha só que legal. E se o lucro voltar para aquela casa de 37 bilhões, basta o banco enxugar essa inadimplência, porque a receita continua boa. O banco não teve dano estrutural no seu resultado, tanto que a receita do Banco do Brasil segue de mais de 300 bilhões por ano. Então perceba que é uma boa receita, basta ele enxugar
a inadimplência para que esse lucro volte a ser contabilizado. E aí, ó, olha só que legal. Você pega aqui 37 bilhão e divide por 5,7, você tem um LPA, somando aqui pelo payout, multiplicando, você tem um dividendo por ação projetivo de 2,58 por cada ação de BBAS3. Se você multiplica por 2, o banco pode pagar 5,16 por ação em uma lupa de 2 anos. Então perceba, pessoal, que ele poderia ser sim uma grande oportunidade. Claro que nada se trata de recomendação, mas para você que está visando tanto ganho de capital como dividendo, se você tiver um pouco de paciência, você pode ter aí um excelente retorno. E se engana quem pensa que Banco do Brasil não gerou retorno no longo prazo. Se você pega aqui, ó, o banco numa lupa de mais, tá, de 20 anos, comparando ali desde os anos 2000, o Banco do Brasil deu um retorno fenomenal para o acionista. Olha quanto que a ação do Banco do Brasil custava nos anos 2000, 22 centavos, tá? Eu sempre gosto de reforçar esse estudo aqui para vocês. Hoje a ação do banco custa R$ 22,70. Então, você obteve, né, uma valorização, considerando desde aquele período, pessoal, muito boa. Você tem uma valorização aí de mais ou menos, né, 10.200%. Se você coloca isso aqui em taxa anual composta, 10.000, né, 1.200% de rentabilidade, numa lupa de mais ou menos ali 26 anos, você teve aí uma alta de 19,5% ao ano. Porém, o banco pagou proventos. Então, somando bonificação, reinvestimento, que já considera aqui, né, o reinvestimento de dividendo na análise do Hub3, aí você coloca esse provento médio que ele pagou nos últimos tempos. Então, você tem aí 27,52% ao ano na média, mostrando que foi sim uma excelente rentabilidade. E aí algumas pessoas falam que, Pablo, essa carteira sua do Investidor 10, né, é fictícia. Pessoal, não, tá? A carteira do Investidor 10 eu coloco manualmente, mas essa carteira aqui, ó, ela é vinculada diretamente com a B3. E aí eu falo pra vocês, isso aqui não tem como, o Gorila viu, né? Ele vincula a sua carteira aí na hora com no caso a B3. E aí aqui contabiliza minha rentabilidade, contabiliza meus proventos recebidos, contabiliza até o tempo que eu tenho de bolsa. Então perceba que eu não vou ficar mentindo aqui pra vocês, tá? Eu já recebi acusações aqui de inscritos falando, o Pablo mente a carteira dele. Ele coloca ali manualmente no Investidor 10 e acaba inventando o patrimônio. Pessoal, primeiro que isso aí não é muito legal fazer, né? E segundo fator de por que eu faria isso, não teria sentido. E aqui, ó, eu abro aqui para vocês agora, ó, B3 conectado em tempo real, rentabilidade no longo prazo, mais de 90% numa lupa de 4 anos. Então, na carteira do canal, quanto que eu consegui de rentabilidade? Se eu colocar aqui, ó, 91%, agora a bolsa deu uma corrigida, então a rentabilidade deu uma caída. Normal, faz parte do processo. 4 anos eu consegui dar 17,56% ao ano na média. Isso num mercado de baixa, como a gente está agora, difícil, juro alto. Aí imagina agora se a bolsa engata um ciclo de alta. Essa rentabilidade pode dobrar por 2. Se eu colocar aqui, ó, 17,52 multiplicado por 2, que é o que acontece geralmente num cenário de bull market, essa rentabilidade pode ultrapassar 30% ao ano. 28% ao ano. Então, assim, por isso que eu falo, precisa focar na sua estratégia. Em algumas janelas de tempo, eu já cheguei a dar mais de 40% ao ano. Olha aqui, ó, de quando a bolsa acabou disparando no ano de 2023. Eu dei 60% de rentabilidade em apenas um ano, tá? Em apenas um ano. Sabe quanto que isso aqui dá em taxa anual composta? Ó, se você pega aqui, ó, 60% de rentabilidade numa lupa de mais ou menos ali, ó, 1 ano, 2 anos, se você quer dar uma arredondada nisso, eu dei 26% ao ano na média. Se eu colocar aqui em 1 ano, que foi o prazo real, eu dei 61% ao ano na média. Então perceba assim, a rentabilidade ela é muito cíclica. Você precisa analisar quando de fato, né, acontecer aí um ciclo de alta, porque aí você vai ver a sua real rentabilidade. Num ciclo de baixa não, porque acaba distorcendo bastante. Bom, voltando ao assunto principal, acho que o Banco do Brasil sim tá passando por um momento complicado. Não vou ficar passando pano aqui para a empresa, tá difícil mesmo, o agro tá apertando o banco, mas isso daqui não é a primeira vez que o banco acaba aí enfrentando um negócio complicado. E para quem se aproveita desses momentos de fragilidades pontuais, pode fazer bastante dinheiro. Isso para você, claro, tem visão de longo prazo. Pablo, não. Eu tenho visão de curto prazo, quero provento para agora, então o Banco do Brasil não será uma boa ideia, tá? Já vou avisando aqui para vocês, a ação vai continuar patinando, o lucro vai continuar caindo aqui nesse ano, e assim, nada garante de que nesse ano e pro outro será um bom investimento. Mas se você tá olhando, né, para uma lupa de 2 a 3 anos,
pode ser um investimento bem espetacular. E como eu não pretendo me aposentar agora com ações do Banco do Brasil, eu não vejo motivo, né, para acabar liquidando as minhas ações e comprando outras, porque isso aqui seria, né, um erro bem fatal. Se eu fosse para vender minhas ações, já teria vendido quando o banco bateu ali seus R$ 27, que eu teria vendido a posição toda, tá? Se eu quisesse ter vendido o Banco do Brasil, eu tinha vendido aos 27. Mas eu não vejo sentido, porque é um momento pontual e com certeza o banco vai recuperando esse lucro aqui com o passar do tempo. E aí pode configurar uma boa oportunidade, tanto para quem olha para valorização de capital, como também para dividendos consistentes que o banco pode ir pagando aqui para os seus investidores. Claro que o banco vai reportar o balanço do primeiro trimestre de 2026 no dia 13 de maio, vamos acompanhar como que vai ser aí essa novela, e claro, né, eu vou dar aqui a minha aposta. Pessoal, é uma aposta, nada aqui é recomendação, não sou dono da verdade, posso estar errado. Eu acho que o banco lucra mais de 5 bilhões. Por quê? Porque os grandes vencimentos, os próprios executivos disseram aqui no BBD, que os grandes vencimentos, né, da carteira de crédito do banco vai acontecer para abril até mais ou menos setembro, que fica justamente ali, coincide, né, com o balanço do segundo e terceiro trimestre de 2026. Então o banco pode se pressionar muito no segundo e terceiro tri, tendo um lucro ali de mais ou menos, 4, até mesmo 4,5 bilhões. Mas aqui para o primeiro e último trimestre do ano, ele pode ter um lucro de 6 até 7 bilhões, tá? Encerrando quando? Se ele for de fato cumprir esse guidance, a gente pode ter 7 bi no primeiro tri, 3,8 bi, né, para os outros trimestres, e no último trimestre ele pode dar mais ou menos um 7,5 bi, batendo ali seu guidance bem apertado de 22 bilhões. Pode acontecer, pessoal, vamos acompanhar como que vai ser aí, mas eu acho que sim, o banco tem muita chance de bater o guidance projetado para o ano de 2026, né? Nada se trata de recomendação. Pablo, gostei muito desse vídeo, só que aí é que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. E é por isso, pessoal, que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma bela oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é totalmente vitalícia. Para segundo de conversa, que ela é totalmente automatizada. E terceiro ponto aqui, ela contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais, você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil e se acreditam na recuperação do banco. Eu acredito, como eu acreditei no ano de 2022, onde todo mundo falava que o banco ia continuar patinando, ia continuar dando resultado baixo, e olha a rentabilidade que eu obtive, né? Então, assim, tem que acreditar nas empresas da sua carteira, senão você não vai investir nada. Essa que é a verdade. Toda empresa está sujeita a passar por crises, seja a BR Partner, seja a Petrobras, que já passou até por prejuízo, tá? Seja BB Seguridade, seja Vale, seja Itaú, até o Itaú, que é o banco que tem mais qualidade, pode estar sujeito a ter queda no resultado. Então, assim, as empresas nem sempre é para cima, elas às vezes dão um passo para trás para dar uns 3 a 4 para frente, tá? Essa daqui é a minha dica para vocês. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!